Olá, pessoas! Hoje vamos falar de uma das operações mais bizarras da CIA durante a Guerra Fria. Imaginem a cena: Filipinas, início dos anos 50. Um soldado guerrilheiro comunista desaparece durante uma patrulha noturna. Dias depois, seus companheiros encontram o corpo dele abandonado numa trilha. 2 marcas de furos no pescoço. O cadáver está completamente sem sangue. O que aterrorizou esses guerrilheiros experientes? A CIA ou um vampiro filipino, o Aswang? Bom, antes de responder isso, vamos àquele aviso. Lembre de apoiar o Vira Casacas. Curta, compartilhe, indique nossos episódios e, se puder, claro, apoie o Vira a partir de R$5 por mês em apoia.se/viracasacas, na aurelo.cc ou no Pix recorrente em viracasacaspodcast@gmail.com. A gente agradece muito todos os nossos apoiadores. Agora sim, o que é um Aswang? Aswang não é um monstro específico. É um termo guarda-chuva para várias criaturas malignas do folclore filipino. Vampiros, carniçais, bruxas, metamorfos que se transformam em animais. Mas aqui está o mais importante. Quando os colonizadores espanhóis chegaram às Filipinas no século XVI, eles notaram algo. De todas as criaturas mitológicas filipinas, o Aswang era a mais temida. E estamos falando do século XVI. Há mais de 400 anos, essa criatura já assombrava o imaginário popular. Um missionário espanhol chamado Juan de Plasencia descreveu essas crenças no primeiro livro publicado nas Filipinas. Ele documentou diferentes tipos de sacerdotes do diabo, incluindo o Oswang, que segundo ele podia voar, assassinava homens e comia sua carne. Outro tipo era um bruxo, que fingia curar os doentes, mas na verdade causava doenças através de feitiços capazes de matar. Então, o que é exatamente um Aswang? Depende da região das Filipinas. É uma criatura que muda de forma. Durante o dia aparecem como pessoas normais da cidade, quietas, tímidas, reclusas. Mas à noite, transformam-se. Podem virar morcegos, corvos, porcos selvagens, gatos pretos ou, mais comumente, grandes cachorros pretos. E o que eles comem? Fetos e crianças pequenas. Preferem fígados e corações. Algumas versões têm longas trombas que usam para sugar os fetos diretamente do útero de mulheres grávidas enquanto dormem em suas casas. Eles são rápidos e silenciosos. Nas áreas rurais das Filipinas, esse medo era real. Em algumas províncias, moradores afirmam conhecer indivíduos afligidos pela maldição. Histórias circulam sobre corpos drenados de órgãos internos, trilhas de sangue, bebês que desaparecem sem deixar rastro. Mas qual a explicação para essas ocorrências terríveis? O Aswang. Era uma forma de entender o inexplicável. Mortes, abortos espontâneos, doenças. Quando algo horrível acontecia e não havia explicação médica ou racional, a resposta era o Aswang. Por séculos, os filipinos, especialmente em comunidades rurais, viviam com medo de serem a próxima vítima do Aswang. Evitavam viajar sozinhos à noite. Faziam rituais para afastar a criatura. Agora imaginem isso. Você cresce ouvindo essas histórias. Sua avó conta. Seus vizinhos contam. Pessoas desaparecem e a explicação é sempre a mesma. O medo se torna parte da cultura, transmitido de geração em geração por 400 anos. E então chegamos aos anos 1940 e 50. As Filipinas acabaram de sair da Segunda Guerra Mundial e há uma rebelião crescendo. Para entender por que a CIA estava fazendo operações de vampiro nas Filipinas, precisamos voltar um pouco no tempo. As Filipinas conquistaram sua independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1946, apenas 10 meses depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas o país estava longe de estar em paz. Durante a ocupação japonesa, entre 1942 e 1945, havia se formado um movimento guerrilheiro chamado Hukbalahap, abreviação que significa Exército do Povo contra os Japoneses. Eram principalmente agricultores pobres de Luzon Central, a planície agrícola rica das Filipinas.
e eles foram extremamente eficazes. Criaram um bastião contra os japoneses nas vilas através de guerra de guerrilha e mataram muitas tropas japonesas, estabelecendo até um governo regional próprio. O líder era Louis Taruch. E aqui está o problema. Taruch e muitos dos líderes Huk eram comunistas. Quando a guerra terminou e o exército americano retornou, os Huks esperavam reconhecimento. Afinal, eles tinham lutado ao lado dos aliados contra os japoneses. Eles queriam ser reconhecidos como veteranos de guerra, o que lhes daria acesso a benefícios. Mas os Estados Unidos e o governo filipino recém-independente tinham outros planos. Eles eram profundamente suspeitos dos Huks justamente por causa de sua liderança comunista. Estamos no início da Guerra Fria e a União Soviética é o grande inimigo. Qualquer coisa com cheiro de comunismo é vista como ameaça existencial. Então, o que aconteceu? Em vez de reconhecimento, os Huks foram desarmados à força e muitos foram presos, acusados de serem comunistas. Louis Taruch e outros líderes foram presos em 1945. Até houve um massacre de 109 guerrilheiros Huk. Em 1946 houve eleições. O Huk participou e Taruch ganhou uma cadeira no Congresso. Mas ele, junto com outros candidatos Huk eleitos, foram impedidos de tomar posse pelo Partido Liberal vencedor. Foi a gota d'água. Os Huk se retiraram para as montanhas e selvas e iniciaram uma rebelião aberta contra o governo filipino. O presidente Manuel Roxas anunciou sua política de punho de ferro contra os Huks. Ele pretendia esmagar a rebelião em 60 dias. Mas Roxas superestimou gravemente as capacidades de seu exército. Os Huks tinham sido treinados em guerra de guerrilha contra a ocupação japonesa. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. O governo filipino, por sua vez, ainda estava tentando estabelecer um exército competente. As operações militares do governo eram brutais e indiscriminadas. Retaliações contra vilarejos apenas fortaleceram o apelo Huk. Camponeses que antes eram neutros começaram a apoiar os guerrilheiros. Roxas morreu de ataque cardíaco em 1948, apenas semanas depois de decretar sua política de punho de ferro. Foi substituído por Elpidio Quirino, cuja administração era marcada por corrupção e escândalos pessoais. Ele também foi ineficaz em combater os Huks. E os Huks cresciam. Em 1949, membros do grupo emboscaram e assassinaram Aurora Quezon, presidente da Cruz Vermelha Filipina e viúva do ex-presidente. Isso aconteceu enquanto ela ia para sua cidade natal para se dedicar a um hospital. Várias outras pessoas foram mortas, incluindo sua filha mais velha e genro. O que se sucedeu foi uma condenação mundial. Os Huks alegaram que tal ato foi feito por membros renegados, mas o dano estava feito. Pressionados, os líderes Huk adotaram um novo nome em 1950. Exército de Libertação Popular. E neste ano estávamos no auge da rebelião. Os Huks tinham 12.800 soldados e uma base de 54 mil apoiadores. Eles estavam se aproximando de Manila, a capital. A liderança comunista decidiu que era hora de tomar o poder. O governo filipino estava à beira do colapso. E para os Estados Unidos, isso era inaceitável. As Filipinas eram uma peça estratégica crucial no Pacífico. Havia bases militares americanas lá desde 1947 e era a sede da CIA para o Sudeste Asiático. Perder as Filipinas para os comunistas seria um desastre geopolítico. Foi quando o presidente filipino pediu ajuda, e os Estados Unidos enviaram alguém. Alguém que não pensava como um militar tradicional. Alguém que acreditava que para vencer uma guerra de guerrilha, você precisava entender a psicologia do inimigo. Alguém que tinha sido um publicitário. Edward Lansdale nasceu em Detroit em 6 de fevereiro de 1908 e foi criado em Los Angeles. Antes da Segunda Guerra Mundial, ele não era militar. Era um executivo de publicidade bem-sucedido em São Francisco. Ele sabia vender, sabia criar narrativas, sabia como influenciar pessoas. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra,
Lansdale se alistou no exército e foi reconhecido pelos seus talentos específicos e recrutado pela Office of Strategic Service, o OSS, precursor da CIA. E foi ali que Lansdale descobriu sua verdadeira vocação: guerra psicológica. Ele se tornou um pioneiro em operações clandestinas e psyops. Mas Lansdale tinha uma filosofia específica. Ele acreditava que para implementar guerra psicológica com sucesso, você precisava de um entendimento das crenças socioculturais e mitos da população-alvo. Você precisava conhecer seus medos mais profundos, suas superstições, e então explorar isso. Em 1950, quando a situação nas Filipinas estava crítica, o presidente filipino solicitou especificamente a transferência de Lansdale para as Filipinas. Mas ele já tinha experiência nas Filipinas. Ele tinha trabalhado lá anteriormente, ajudando a reconstruir os serviços de inteligência do exército filipino. Conhecia o país, conhecia a cultura. E sua missão era clara: ajudar os serviços de inteligência das Forças Armadas Filipinas a combater a insurgência Huk. Lansdale chegou e começou a implementar suas táticas. E foram táticas inovadoras, para dizer o mínimo. Uma delas ficou conhecida como Olho de Deus. Usando informações de contra-inteligência, tropas do governo identificavam simpatizantes Huk em vilarejos. Então, durante a noite, pintavam um grande olho ameaçador nas paredes voltadas para as casas dos suspeitos. A presença misteriosa desses olhos malevolentes na manhã seguinte tinha um efeito profundamente perturbador. A mensagem era clara: estamos vigiando você. Outra tática envolvia aviões voando baixo sobre vilarejos, transmitindo gravações prometendo maldições para qualquer um que abrigasse insurgentes Huk. A voz vinha do céu, como se fosse divina. Lansdale também usava alto-falantes para gritar os nomes de guerrilheiros Huk específicos, pedindo sua rendição ou prometendo morte certa. Era o que ele chamava de técnica do olho que tudo vê. Fazer os Huks acreditarem que o governo tinha espiões em toda parte, que sabiam tudo, que não havia como escapar. Mas de todas as operações psicológicas que Lansdale implementou nas Filipinas, uma se destacaria como a mais infame, a mais macabra e a mais bizarra. Um pelotão Huk tinha se posicionado em uma colina estratégica perto de um vilarejo. Os líderes locais reclamaram que os Huks ameaçavam matar qualquer figurão do vilarejo que não cooperasse. A posição era valiosa militarmente. Os Huks precisavam sair de lá, mas Lansdale não queria um confronto direto. Ele queria aterrorizá-los. O plano de Lansdale era simples em teoria, mas macabro na execução e foi planejado em etapas cuidadosas. Primeiro, Lansdale enviou um esquadrão de Psy-War treinado pela CIA. Eram agentes filipinos, não americanos. Isso era crucial. Eles conheciam a língua, a cultura e podiam se misturar com a população local. A primeira fase da operação: plantar histórias. Os agentes infiltraram-se entre os moradores do vilarejo e começaram a espalhar rumores. Rumores de que um Aswang estava assombrando a colina onde os Huks estavam acampados. Nada muito óbvio, apenas comentários casuais, histórias sussurradas, relatos de sons estranhos à noite. Então esperaram. Esperaram tempo suficiente para os rumores se espalharem. Tempo suficiente para chegarem aos ouvidos dos próprios guerrilheiros Huk. Quando Lansdale julgou que o rumor tinha penetrado suficientemente, foi hora da segunda fase. A fase que transformaria rumor em terror real. O esquadrão de Psy-War montou uma emboscada ao longo de uma trilha conhecidamente usada pelos Huks. Era noite e escuridão total na floresta tropical. Uma patrulha Huk veio pela trilha e os agentes agiram. Eles silenciosamente capturaram o último homem da patrulha. O movimento foi tão rápido, tão silencioso na escuridão da noite, que o resto da patrulha não percebeu. Continuaram caminhando, sem saber que haviam perdido um companheiro. Então começou a parte realmente perturbadora. Os agentes de Lansdale fizeram 2 furos no pescoço do soldado capturado, como marcas de presas de vampiro. Então pegaram o corpo, o penduraram de cabeça para baixo
e deixar o sangue drenar completamente. Quando o corpo estava sem uma gota de sangue, colocar o cadáver de volta na trilha, exatamente onde seria encontrado. E esperar. Quando a patrulha Hook retornou procurando por seu companheiro desaparecido, encontraram o corpo. Ali, largado na trilha. 2 furos no pescoço, pele pálida, completamente sem sangue. Para guerrilheiros que cresceram ouvindo histórias de Aswang, aquilo não era apenas um corpo, era a confirmação de seus piores medos. E sabe o que aconteceu? Segundo o próprio Lansdale em sua autobiografia, quando os Hooks retornaram para procurar o homem desaparecido e encontraram seu companheiro sem sangue, cada membro da patrulha acreditou que o Aswang tinha pegado ele e que um deles seria o próximo se permanecessem naquela colina. No dia seguinte, o pelotão inteiro, todos os guerrilheiros Hook, abandonou a posição na colina e fugiu da região. A operação foi um sucesso completo. Agora, é importante contextualizar algo aqui. Essa operação dos Aswang foi isolada, não foi uma campanha massiva. Mas o impacto psicológico foi profundo, já que a história se espalhou entre os Hooks e contribuiu para algo maior, a erosão do moral dos guerrilheiros. A combinação de todas essas táticas, junto com as reformas sociais implementadas pelo governo, pressão militar constante e captura dos líderes-chave do Partido Comunista Filipino em outubro de 1950, começou a virar a maré contra os Hooks. O moral dos guerrilheiros despencou, deserções aumentaram e o apoio popular começou a diminuir. Lansdale, bom, ele estava claramente orgulhoso de sua operação mais ousada e sangrenta, tanto que décadas depois decidiu colocá-la em sua autobiografia para o mundo inteiro ler. A operação do Aswang foi apenas uma peça em um quebra-cabeça muito maior. Para entender seu verdadeiro significado, precisamos dar um passo atrás e olhar o quadro completo. A derrota dos Hooks não veio só por causa de um vampiro falso. Foi a combinação de múltiplas táticas que minaram a moral dos guerrilheiros. A captura de membros-chave do Partido Comunista Filipino enfraqueceu significativamente a liderança política e a direção estratégica dos Hooks. Em maio de 1954, Luiz Taruk emergiu da selva para se render. A rebelião Hook, para todos os efeitos práticos, chegou ao fim. Taruk foi sentenciado a apenas 12 anos de prisão, uma pena considerada leve. As Filipinas, então, foram salvas do comunismo. Mas há um lado ainda mais sombrio nessa história. Porque a operação nas Filipinas não foi um caso isolado na história da CIA, como vocês já sabem. Foi parte de um padrão de intervenções em países do terceiro mundo durante a Guerra Fria. As Filipinas se tornaram o protótipo da CIA para operações encobertas bem-sucedidas e guerra psicológica. O modelo filipino foi explicitamente usado como base para missões futuras. Allen Dulles, diretor da CIA, instruiu Lansdale: faça no Vietnã o que você fez nas Filipinas. Lansdale fez isso. Entre 54 e 57, ele chefiou a Saigon Military Mission. Lá, ele treinou o Exército Nacional Vietnamita, organizou milícias, iniciou uma campanha de propaganda encorajando católicos a se mudarem para o sul e espalhou histórias de que agentes norte-vietnamitas estavam fazendo ataques no Vietnã do Sul. As técnicas desenvolvidas nas Filipinas, incluindo operações psicológicas culturalmente específicas, foram aplicadas no Vietnã. E não parou aí. As táticas aprendidas nas Filipinas influenciaram o que viria a se tornar o Phoenix Program no Vietnã, um programa de contra-inteligência notoriamente brutal que resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas. Lansdale também treinou agentes e assassinos guerrilheiros que seriam usados em operações na América Latina. A CIA usou as Filipinas como base logística para operações em toda a Ásia. De Manila, a CIA apoiou a derrubada do presidente indonésio Sukarno. E esse padrão, intervenção encoberta, manipulação de eleições, guerra psicológica, apoio a golpes, se repetiu em dezenas de países durante toda a Guerra Fria. As Filipinas foram o laboratório onde a CIA aperfeiçoou suas técnicas de contra-insurgência no terceiro mundo.
As bases militares americanas permaneceram nas Filipinas até 1992. Manila continuou sendo a sede da CIA para o Sudeste Asiático. As Filipinas se tornaram essencialmente um estado cliente americano. Lansdale se aposentou da Força Aérea em 1963 como major-general e continuou trabalhando com a CIA. Em 1975, foi chamado perante o Church Committee para testemunhar sobre planos de assassinar Fidel Castro. Morreu em 1987, amplamente creditado como um dos arquitetos da doutrina americana de contra-insurgência. Sua autobiografia, onde admitiu a Operação Aswang, está disponível para qualquer um ler. Ele não tinha vergonha do que fez, pelo contrário, estava orgulhoso. Bem, este é o fim da nossa história. Eu espero que vocês estejam vampirizados. Até a próxima, pessoal!